Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal novamente. Que bom que hoje, né, mais uma vez estamos agradecendo por esse trabalho, por esse vídeo maravilhoso. E aqui hoje temos uma novidade, né, sobre o assunto que a gente vai falar, apesar de ser uma vela, é a questão da prosperidade. Que é um assunto muito bacana, né, mas poucas pessoas têm entendimento da real prosperidade, o que ela representa em nossas vidas, né, Fábio? Então hoje vamos contar por nossas experiências como que a gente conseguiu entender sobre o nosso ponto de vista o que realmente é uma prosperidade, de fato, né? Para conseguirmos viver bem e felizes, não? Isso aí, esse é o recado e venha com a gente. Solta a vinheta! É isso aí, pessoal. Voltando ao assunto de hoje sobre prosperidade. Hoje, Fábio, a gente vai comentar aqui esse bate-papo, mais uma vez, como sempre, né? Vamos frisar novamente que todas essas conversas que nós temos aqui não é uma experiência para todas as pessoas, não é nenhum tipo de direcionamento, mas ao mesmo tempo... experiência vivida. É uma experiência vivida. E que por meio da nossa experiência, talvez... alguém aí onde vocês assistindo essa nossa história pode estar passando por um momento semelhante, que não é igual. E aí vocês podem tirar conclusões da vida de vocês sobre essa questão da prosperidade. Então o assunto de hoje é voltado pelo entendimento de prosperidade que tínhamos há muito tempo atrás, né? Assim, voltado para o lado material. Isso, né? Então eu vou começar aqui dando um contexto breve. A Fábio vai entrar com os assuntos de prosperidade que ela tinha, inclusive nos últimos anos, né, Fábio? Mas 6 anos aí, pode colocar. Então, pessoal, prosperidade, né? Desde muito novo, Fábio, eu sempre pensava na questão de prosperidade, assim, quando a gente pensa, eu pensava em ter alguma coisa, isso veio muito na infância, né? Aquele negócio assim, aí a mãe da gente perguntava, ou no caso o pai, né? Falava assim, o que você quer ser da vida e tal. Eu sempre frisava os adultos, né? Eu vi os adultos com carro, nossos tios, né? Ou então o vizinho e outras pessoas. Eu falava assim, nossa, quando eu crescer, eu vou casar, eu vou ter um carro, vou ter uma casa. Muito dinheiro. Só que aí começou um entendimento um pouco distorcido sobre prosperidade, né? Porque para ter essas coisas, aqui pelo menos no mundo que a gente vive, a gente precisa se movimentar, né? Trabalhar, buscar alguns meios para que você consiga, né? A sua casa, o seu carro, o seu sonho, uma viagem que você precisa fazer. E isso não foi ensinado para mim. Não. É no passe de mágica. Você entra naquelas caixa escura, sai e coloca lá o que você quer, sabe? E dentro desse contexto, né? Aí vindo a infância, adolescência, aí vamos entrar aqui naquele assunto que a gente já comentou no vídeo passado, que é sobre a questão da relação de trabalho, né? Como falamos que, por exemplo, o primeiro trabalho na adolescência, basicamente você buscar grana, né? Eu não sabia de fato o que eu gostava de fazer, nunca tinha ideia do que eu queria e achava que, vou arrumar um emprego e com esse emprego eu vou conseguir tudo que eu preciso, né? A casa, o apartamento, seja lá, o carro e tudo mais, e ser feliz com as coisas. Né? E, de fato, isso aconteceu. E nesse ponto, a gente começa a colocar a questão de ter felicidade e prosperidade em coisas materiais. Isso. Né? De um carro para ser aceito, ou de uma moto para ser aceito, uma roupa legal cargo para ser aceito. Um cargo, né? Um cargo para ser aceito. É tudo uma questão de aceitação. Aceitação. E esse é o lema de que a gente vai levando sobre o que é ser próspero, o que é ter sucesso. E até hoje você busca o que é ter sucesso. A questão de vídeos linkado a ter sucesso, a dinheiro, a ter dinheiro. Não estou dizendo, gente, que a gente não precise. Inclusive, a gente busca isso. A gente busca a prosperidade a todo momento. E né? Mas buscando ter dinheiro. Eu vou perguntar uma coisa para você, para os nossos telespectadores que estão assistindo. Se você está sentado aqui e você simplesmente deseja uma casa, essa casa vai aparecer para você? Não, eu que não ralo não também. Pode aparecer de desenho se eu desenhar no papel.
Mas o que a gente está querendo colocar aqui a situação, né, o que complementando o que você está falando, que a questão da prosperidade, a visão, pelo menos minha, antigamente, o que a Fábio vai relatar, foram muito similares, que era a questão do ter, né? Isso. Só que para você ter, você precisa fazer algo. É a lei da vida, né? Nada, na natureza, Fábio, por exemplo, a gente até comentou, um leão para comer e as leoas para comer, o que eles precisam fazer? Caçar. Né? A caça não vai lá sentar e falar, olha, aqui, vou me assar. Eles precisam ter uma ação, né? E tudo dentro desse planeta que a gente vive, qualquer ser, qualquer espécie, para poder ter alguma coisa, ela precisa agir, né? Para buscar o seu alimento, a sua, independente do que for. E a questão que a gente está discutindo aqui não é essa, né? Estamos discutindo o que, assim, o que dentro das nossas vidas, o fim se tornou a nossa principal prioridade. O que é o fim? Simplesmente a grana. Né? E os meios, para mim, se tornaram doloridos. Né? Por quê? Os meios, eu não me importava com os meios. Né? Eu queria grana a todo custo. Grana, pô, vou fazer o que eu gosto? Que se dane, não vou fazer o que eu gosto, vou fazer o que dá dinheiro. Né? É tanto que eu lembro que quando eu fui começar a faculdade, né, a minha pesquisa foi com base no quê? Qual a profissão que ia ter mais rentabilidade? Né? E eu acho que quase todas as pessoas... Né? E mesmo, assim, automaticamente outras pessoas vão te... Assim, ó... são aquelas palavras que você acha que não está dando ouvido, mas elas vêm na sua cabeça. Sim. Vem e... Tem pessoas que, assim... Quando vai no decorrer de entrar numa determinada carreira... Aí chega ao ponto de perceber que não é aquilo e tem a coragem, e requer muita coragem para tomar uma decisão e ir em busca do que realmente gosta. Sim. Né? Ou então aquelas que não, tá dando dinheiro aqui, o que importa hoje é que tá me trazendo rentabilidade, então eu vou continuar aqui, eu tenho que aprender a gostar. Algumas gostam, outras não, e aí vem as lamúrias, né? Exato. Porque nessa questão... A questão de prosperidade que a gente está falando aqui, o intuito é dizer do estar bem. Isso. Né? Com aquilo, ou que você trabalha, ou como você vive. E a questão de que você precisa sim do dinheiro, mas que ele não é a prioridade na sua vida. Exato. Né? Saber lidar com ele. Ele não pode te dominar. Exato. É você que tem que dominar ele. Trabalhe para mim, escravo. Não, é tanto, Fábio, que assim, essa busca incessante por dinheiro, naquela época que você me conhecia, que eu era extremamente materialista, trouxe muita tristeza para mim, né? Que eu falo assim, tristeza porque eu sempre conto essa história do meu carro que eu comprei. Eu já ia falar, conta a história do carro, que eu acho muito interessante a história do seu carro. O meu primeiro carro, né, que eu tive na vida, né? Eu era jovem, estava num momento muito bom da carreira profissional, né? E assim, estava ascendendo, né, na minha carreira e estava ganhando bastante grana, eu já morava sozinho e eu consegui uma situação financeira tranquila para comprar um carro, né? Quase que à vista praticamente, tá? E eu lembro muito bem que quando isso estava acontecendo, né, eu tinha um gerente que era muito sábio, né, um gerente financeiro, ele falou, cara, tô sabendo que ele se preocupava muito com a gente, né? Aí por isso que eu falo também, por que histórias são interessantes, Fábio? Né? Eu, por exemplo, aprendi muito com muitas histórias de outras pessoas, apesar de serem outras pessoas. Né? Não era eu, mas eu olhando aquela história, eu falei, pô, eu não quero passar por aquilo, então eu vou ficar esperto. Aquela atitude eu não vou fazer para chegar naquele fim. Né? Só que em alguns momentos, quando você está em busca cegamente desse objetivo para ter, né? Eu sempre buscava, né, o fim. Né? Eu falava assim, essa busca pelo fim, eu comecei a perceber que eu queria ser aceito nos grupos. Né? Eu queria ser aceito para ter a namorada, né? Para ser o principal ali do grupinho dos amigos. Né? E na verdade era uma competição velada que acontecia. A gente meio que sabe, mas assim, finge que não sabe e tal. Vamos lá. Né? Tanto que eu lembro muito bem que quando
em determinados momentos, né, quando eu estava bem, assim, com questão de grana, e às vezes numa roda ali eu pagava a conta e tal, porque o ato de pagar a conta não é porque eu tinha dinheiro, mas eu queria falar que, olha, eu tô pagando porque que eu tenho grana. E assim, isso eu pensava comigo, falei, bom, tô pagando aqui pro pessoal achar que eu sou um cara que eu vou pagar e tal, e eles sempre vão estar comigo. Então eu sempre buscava aceitação. Isso assim, falando por mim, gente, de novo, né, aquela visão de época que eu tinha, que para ter essa prosperidade, né, eu achava que a prosperidade era ter dinheiro. Né? Então assim, eu sempre lutava para ser aceito. Né? Eu não queria ser o mais pobretão, o mais ralé. Eu queria estar por cima. Né? Isso era a minha visão da época. Né? E voltando para a história do carro, né, o que aconteceu? Eu fui lá, ralei. Nossa, gente, tá vendo? Trabalhei igual um condenado. Camelo. Nossa, trabalhava, ficava madrugada, juntava dinheiro, deixava de curtir, deixava de viajar, deixava de comer o que eu queria comer para comprar esse carro. Né? Gente, mas foi um esforço tão grande para mim, que eu até comentei isso com a Fábio direto, ela entendeu muito bem. Eu comprei esse carro. Né? Fui lá, depositando todo o dinheiro, que tal, a partir que a daquele partir do momento vai ser uma mudança, e uma vou ter um monte de transformação coisa na minha tal. vida. E Uau. E quando eu cheguei, peguei a chave desse carro, empolgadíssimo e tal. Gente, eu sentei no carro e assim, eu tive uma sensação de vazio tão grande, mas tão grande. E foi automático, eu falei, nossa, eu lutei tanto para ter isso, né? E a reflexão foi tão profunda que eu pensei em tudo que eu ia conseguir. Eu falei, nossa, se eu comprar uma casa com tanto tempo, é essa sensação que eu vou ter. Se eu comprar, sei lá, qualquer coisa, é isso. Então eu vou viver para isso aqui. Né? Aí eu falei, não, não é. Assim, o carro perdeu todo sentido para mim. Né? Com certeza desfrutei muito dele, usei bastante. Mas assim, foi um momento que perdeu todo o brilho. Né? O meio que eu consegui aquele fim perdeu sentido. Perdeu totalmente sentido porque eu falei, nossa. E aí veio um outro problema que eu fui pro extremo, né? Ah, agora eu não quero mais nada. Que você viu essa parte também. Quase vivendo de luz. Na questão da espiritualidade, né? Eu me tornei mais espiritualista. E aí, com essa visão equivocada de espiritualista, ah não, agora eu sou espiritualista, tem que ser humilde. Né? E humilde, o contexto que a gente usa de humildade é diferente do que realmente ela significa. Né? Porque humildade não quer, é um significado de você ser uma pessoa assim, sábia. Isso. Né? A pessoa que é humilde, ela é sábia. Né? Independente da questão financeira dela. Só que o contexto de que eu falo assim, nossa, fulano é tão humilde, né, e tal, é que o cara é pobre. Né? Então, dentro desse contexto, Fábio, o que aconteceu? Né? Eu comecei a ir para o lado extremo, né, da pobreza. E em relação a isso, hoje, né, depois de todas essas convivências que a gente teve, né, eu entendi que também esse lado não era legal. Né? Você hoje, que você está mais próximo de mim durante esses últimos anos, você percebeu essa mudança. Né? E aqui relatando bem básico a história de um cara chamado Buda, que todo mundo conhece aí o budismo, né? Na verdade existem vários Budas, mas o mais famoso Buda que as pessoas cultuam, né, que tem mais fama, se chama Siddhartha Gautama, né? Siddhartha Gautama ele é extremamente rico, poderoso. Engraçado que a história dele é muito parecida com a de Jesus, que ele também teve os 3 magos, não sei o que e tudo mais. Era uma pessoa diferenciada, né? E aí, o Buda, né, cresceu com tudo. O pai era extremamente rico, era o rei, que a Índia era vários reinos, e o pai dele era o mais poderoso daquela situação. Cresceu, teve tudo de bom e do melhor, tanto que o pai dele fazia festa praticamente quase todo dia. Né? E a visão de mundo dele, né, teve mulher, sabe? Teve tudo. Né? Casou com uma mulher super bonita, teve filho. Só que ele vivia dentro do muro. Né? Isso é muito parecido com o nosso contexto. Quando a gente está buscando algo, a gente fica fechado no muro e não tem visão de nada. Né? E aí ele se perguntou, o que tem atrás do muro? O que ele pensava? Que atrás do muro, a vida de todas as pessoas era igual a dele. Né? Vamos lá. E aí ele saiu do muro, né?
ele foi escondido porque o pai não deixava ele sair, né? No momento que ele saiu do muro, a primeira coisa que ele viu foi uma pessoa pobre, né, miserável. E ele perguntou pro cara, mas o que é isso aí? Aí o cara falou assim, o serviçal, não, Buda, isso é uma pessoa que é pobre. Ele, pobre? Como assim pobre? Ele falou, olha, não é todo mundo que nem você, as pessoas não têm condições. E isso já deixou ele meio triste. Aí a segunda coisa que ele viu foi uma pessoa doente, né? Ele perguntou, serviçal, quem é esse cara aí? Aí o serviçal falou, Buda, é uma pessoa que está com doença, né? E a terceira vez foi que foi o choque de realidade, né? Ele viu uma pessoa morta. Ele nunca tinha visto uma pessoa morta. E ele perguntou pro cara, serviçal, o que aconteceu com esse rapaz? Ele falou, Buda, Siddhartha, esse cara morreu. Aí ele, nossa, isso vai acontecer comigo? Vai, com todos nós. Então ele teve um choque muito grande, largou tudo, largou mulher, filho, riqueza, tudo para trás, e foi viver a espiritualidade. Bem parecido com o que eu fiz. Obviamente ele foi mais trash, né? Mas chutou o balde, foi. Só que quando ele foi para espiritualidade, né, ou ele se converteu, ele foi pro extremo, né? Foi para uma seita, e dentro dessa seita, os mandamentos lá era que você tinha que sofrer para alcançar o céu, né, ou a iluminação. E aí ele começou a pagar penitência, sofrer, e não sei o quê. Olha só a penitência que ele tinha que pagar. Você não vai acreditar, você vai até rir. Cada uma pessoa que chegava nessa seita tinha que fazer um tipo de sacrifício, né? Alguns, por exemplo, faziam assim, ó, e ficava com a mão assim o resto da vida. Não fazia mais nada. Tinha que comer, comia assim, tal, não sei o quê. As unhas cresciam, entravam na carne da pessoa. Meu Deus do céu. Outros ficavam com a mão pra cima pra sempre. E a dele era o quê? Comer cocô de galinha, Fábio. Ah, Ele tinha que comer cocô de galinha até não sei o que e tudo mais. Obviamente, quando você ficou doente, né? E um dia ele estava na beira da morte para morrer. E ele estava à beira do rio, tal, morrendo já, tudo mal. E ele olhou um cara tocando um instrumento parecido com violão. E ele percebeu, através do instrumento, do cara afinando, que quando o cara colocava a corda muito frouxa, né, a corda não fazia um som muito bom. Quando o cara esticava muito a corda estourava. Né? O que ele sacou disso? O caminho do meio. Ou seja, hoje, Fábio, um violão para tocar um bom som, ele não pode estar muito folgado, a corda, e não pode estar apertada. Né? Eu percebi que eu também não podia ficar preso ao material, mas eu também não podia soltar todo o material, porque eu estou na matéria. Isso. Então, eu entendi o que era caminho do meio. Então, esse foi para mim uma lição que eu vivi e passei a entender. Então, hoje, aconteceu uma coisa muito legal, eu comentei com a Fábio, mas eu falei para a Fábio, olha, e ela sabe disso, eu falei, olha, isso é uma coisa boa, mas ela não vai me possuir. Isso. Né? Tem que desfrutar. Desfrute. Né? Você quer ter uma casa ótima? Corra atrás e tenha. Quer ter uma BMW? Corra atrás e tenha. Quer ter 10 apartamentos? Corra atrás e tenha. Desde que essas coisas não sejam o seu objetivo total de vida. Que você não perca a sua vida ou saúde por essas coisas. Enquanto você tem a possibilidade de ter, ok. Num dia que não tiver também, ok. E você consiga de novo. Que tem o ciclo da vida das coisas de você conseguir ou não. Então, eu aprendi por esse ensinamento o que realmente é prosperidade. Né? A prosperidade para mim, Fabiana, nada mais é que ter uma irmã como você, né? Ter uma vida tranquila, um trabalho que eu gosto de fazer, né? Que seja ou minha empresa ou meu emprego, ter amigos que eu possa conviver, que eu possa sorrir, sem pisar em ovos, ter até um relacionamento que eu tenha segurança, se caso eu tivesse, né? Que eu possa ter tranquilidade, sim, que seja algo para somar na minha vida. Exatamente. Né? Não que seja um peso para mim. Então, assim, eu aprendi que a prosperidade, eu tenho todos os dias, hoje eu sou uma pessoa muito próspera. Né, Fábio? Nós somos pessoas muito prósperas. Não pela matéria que a gente tem, mas
pela a sensação, a vida. Porque hoje a gente come o que a gente quer, a gente bebe o que a gente quer. Não estamos viajando por causa da pandemia, mas a gente poderia estar viajando para... Já viajamos para lugar juntos, né, Fábio? Já curtimos bastante. Então, assim, a vida pra gente é muito boa. Pelo menos hoje a gente falando. Não quer dizer, gente, que é um mar de rosas, porque vai ter problemas. Tem problemas, né? E as diante desse dificuldades. contexto, né, a Fabiana vai contar essa história que ela passou, de como que o nosso estado de espírito, que a história dela é fantástica, o quanto que é importante o entendimento sobre prosperidade, o que você pensa sobre isso. Isso. Né? E na verdade a gente está aprendendo ainda, né, Fábio? Aprendendo. Todos os dias a gente teve lições agora mesmo, algumas semanas atrás, de processos de entendimento de prosperidade, mas não em questão de dinheiro, mas do que a gente está fazendo para conquistar essa prosperidade. Então, a minha história é essa, né? Eu quero que a Fabiane relate essa história que é muito importante. Eu acho que vocês, acho que todo mundo passou por uma situação similar, e eu quero que ela relate esse aprendizado muito profundo, né, que ela passou em relação até com questão prosperidade, voltada até pelo financeiro mesmo, né, Fábio? Vamos lá. É uma história que ele contou assim, mas é tudo um resumo. Não é em questão de mês, demora-se um tempo, né? Demora-se para você entender a questão de o que é uma verdadeira prosperidade e o que te faz feliz. Em 2019, eu passei uma situação e depois eu vim entender que tudo era culpa minha, tá? Teve decepções, teve calotes, teve muita coisa negativa, mas tudo isso foi a questão do eu reclamar, que reclamar significa você clamar 2 vezes. Então, assim, eu entrei num ciclo reclamar. Então, eu entrei num ciclo tão negativo que, assim, as coisas tendem a ficar negativas. E indo... Naturalmente, né, Fábio? Vai por buraco. E você viveu isso na pele, não foi? Na pele. Que nem um creme. Sinta na pele essa emoção. E... Então, assim, foi um ano destruidor que, assim, entrei no vermelho literalmente, né? Mas em 2020, quando a gente teve assim... E como que foi esse ano, Fábio? Assim, você pode dar um relato de alguma situação que você... Olha, e você foi né? É o seguinte, quando a gente tem assim... Principalmente eu particularmente, quando eu vejo pessoas assim que falam, eu quero montar um negócio... Eu vou no entusiasmo, de como se fosse meu. E em uma situação financeira aconteceu o seguinte, tinha uma pessoa que estava querendo comprar negócios para vender chocolate na Páscoa, e eu me empolguei com aquilo, não, tem que vender, não sei o quê. E fui lá com essa pessoa e comprei material com ela. Né? Você emprestou seu cartão. Isso. E aí nisso, né, na questão de se pagar, quando você empresta, você é amigo. Quando você vai cobrar, você se torna inimigo. E a pessoa não te pagou. Não pagou. Isso desencadeou. Nossa, e assim, aquilo me fez um desequilíbrio emocional tão grande. E nesse momento também estava acontecendo uma realização de uma conquista nossa, mas assim... Você teve que gastar dinheiro. Foi um gasto financeiro. Além da conta. Muito. E assim, é uma mistura de emoção, de felicidade com desespero tão grande, mas eu deixei o desespero tomar conta. E a questão dessas emoções. E assim, eu não saí desse ciclo. Não saí. Entrei sim no SPC. Fui pro SPC. E os pensamentos? Mas eu estava tão focada negativamente nos problemas que assim, desencadeou uma cadeia negativa e assim, financeiramente eu fiquei quebrada. E como eu falei na relação de trabalho que eu tenho um pequeno negócio, eu me vi numa situação de não conseguir comprar nem material para atender cliente. E assim... Você chegou numa situação extrema? Assim, extrema. Não assim, graças a Deus, de não passar fome, tá, gente? Mas de situações de
de uma situação de você querer comprar alguma coisa. Por exemplo, na cerveja, a gente toma determinada Isso, marca de coisa cerveja, básica, né? mas, mas não era A aquela. melhor, mas... Ou então, eu tenho amigas, não, vamos sair assim. E como eu sou muito aberta com as minhas amigas assim, mais próximas, eu falo, cara, não vou porque eu não tenho grana. Não tenho nem para pagar passagem de ônibus, então assim, não é viável ficar saindo, né? Algumas ainda ia, chamava e, não, eu que tô te chamando, eu vou pagar para você e tudo mais. E a gente ia em um lugar assim mais em conta e era um momento de desabafar, de contar a situação, mas foi uma situação muito complicada. Mas tudo isso, hoje eu tenho ciência que eu que chamei para mim, né? Aquilo tudo não foi culpa da pessoa, tá? Teria que ter repensado em ter emprestado um cartão de crédito. Mas você não sabia. Você não Mas sabia. eu pensei, Mas você puxa, aprendeu, né? aprendi. Se eu tiver na situação daquela pessoa, eu gostaria que alguém me emprestasse para eu tocar no negócio, né? Claro que eu não faria o mesmo. Com a minha criação, com tudo que os meus pais nos ensinaram, eu não tinha essa de fazer isso com uma pessoa. Mas foi um aprendizado que você entendeu que agora aquela pessoa não é mais você. Não. Nesse contexto, né? Então, assim, sempre em virada de ano, quando chega a virada de ano, a gente faz o agradecimento, tudo, o que aconteceu e melhorias para o ano que vem, os objetivos que alcançar. E ali cai a ficha, poxa, 2019 foi negativo para mim porque eu chamei toda essa negatividade. Perfeito. E assim, não, vamos mudar aí, vamos rodar essa chave, eu e Luiz, vamos rodar isso aí, vamos transformar. E em 2020, em março, veio a pandemia. E eu estava começando a ter clientes, reerguer o negócio e tudo mais, veio a pandemia. E aí eu falei, caramba, aí veio aquele pensamento negativo de novo. Vai acontecer de novo, meu Deus do céu, e com essa pandemia. Eu tinha encomendas, aí eu tive que devolver dinheiro para os clientes, porque era uma coisa muito maior, não dependia da gente. E assim, eu não tinha começado os pedidos, então não tinha como reter, sendo que era uma coisa mundial, né? E aí naquele momento eu falei, até quando vai demorar isso? E o meu negócio vai ser o último dos últimos, porque estava em cada festa, com aglomerações. Então, quando é que a gente vai chegar nessa fase verde? Quando não tinha nem ideia de vacina, não tinha nada. Não tinha descobrido DNA, estava no início. Então, e por incrível que pareça, quando eu comecei a fazer a mudança de pensamento, não, por incrível que pareça, em 2020, mediante toda a pandemia, a gente conseguiu se reerguer. Entendeu? Então, assim, mesmo com pandemia, eu tive pedidos, teve clientes que não cancelaram, e é tudo uma questão de como você de atrair aquilo no pensamento. E assim, não é só pensamento. É o acreditar e trabalhar. Trabalhar e correr atrás. Então, a gente conseguiu assim encaixar, foi com muita dificuldade, tentando negociar, parcelando contas. Ou então, assim, você está me dizendo que em 2019, sem pandemia, foi pior do que 2020 com pandemia, porque você mudou o teu interior. Pensamento, a questão de acreditar. E aí sim que eu vim entender a questão de prosperidade. Lógico, a gente não está no melhor do mundo, mas 2020 comparado a 2019, para mim, no meu interior, foi uma pandemia. Uma pandemia financeira. Entendeu? Então, assim, e na questão de pensamento negativo, a força do pensamento, de como você enxerga. Existe. De como você enxerga. Então, eu vou dar um exemplo bem básico aqui em questão de redes sociais, né? Tem gente assim, uma pessoa viaja ou posta foto de algum prato diferenciado. Tem pessoas que falam, tá ali para se aparecer. Né? Tá mostrando viagem, tá mostrando prato de comida. Depende de como o seu estado de espírito. Ou você pode ver aquilo como
uma coisa uma arrogante, uma coisa arrogante de que ou se pode ser uma aparecer, coisa legal. ou de uma inspiração, de poxa, Nossa, que que lugar, legal, lugar que lugar bacana. bonito, né? Nossa, que comida é essa? Que Por ideia. exemplo, eu tava falando, eu não sou vegetariana, não sou vegana, e tô longe de ser porque eu amo carne. Bom, né? Mas, nossa, eu amo carne. Mas eu tava falando com a pessoa semana passada que eu tenho vontade de experimentar tal carne de jaca. Que é bom, Né? é maravilhosa. De ir no restaurante vegano, porque É assim, maravilhosa. tem opções de comida muito gostosas. Então, é uma questão de curiosidade de experimentar. Porque eu Você vejo não é obrigado a fazer a isso, foto né? da carne de jaca, parece uma carne de panela. Parece. E todo mundo fala. É muito boa. Eu vou contar o caso da semana passada, que aconteceu aqui com eu e Luiz. Eu fui no mercado e eu tava vendo, não tem aqueles hambúrguer gourmet Tem. da caixa preta? Eu fui, olhando a da Friboi, comparando, fui lá e peguei a da Seara. Chegando em casa, quando eu olho, que eu coloco na frigideira, eu não vejo aquela gordurinha saindo. Sim. Eu falei, nossa, mas tá muito seca essa carne. E era uma carne de falafel. Quando eu fui olhar, Era vegetariana. era vegetariana. Aí eu cheguei e fiquei assim, não vou contar pro Luiz, porque senão ele não vai comer. Fiz o nosso hambúrguer lá, bonito e tudo mais. Todo mundo comeu. E aí eu, tá bom, tá. E aí eu falei, se eu te contar agora que era um hambúrguer vegetariano, aí, nossa, não parece. Mas depois fica aquela sensação, porque tem um tal de uma biomolécula que dá o sabor da carne, a gente fica rotando aquele... Sim. Mas assim, no início, você nem não percebeu. Não percebe. Se não te contasse. Não contasse. E você percebe por causa da fritura, né? Isso, eu percebi porque não estava saindo. E assim, se não falasse também, o que a gente poderia falar? A marca, como é uma marca diferente, pode ser isso de uma carne não ter a qualidade da outra. Sim. Da de X, entendeu? Mas é assim. Então, voltando para o assunto da prosperidade, que não tem nada a ver com hambúrguer, é a questão de como você olhar. enxerga. Isso, né? perfeito. Tem pessoas que prosperidade para mim é ter um carro alto, ter uma casa chique, um carro na praia. Tudo bem, contanto que isso te satisfaça. Ok. Né? Okay. A gente não está dizendo aqui que não é o extremo, né, como o Mérito chegou. É a questão de que você usufrui desses bens materiais, né? De que te sua casa, né, na de que praia. proporcione, isso. né? Não é a questão de ter, como a gente estava falando, de ter 500 mil panelas e não usar nem a metade. Nenhuma, né? Exatamente. Você está sendo bem assertivo nesse assunto. Basicamente é isso, né? Desse meu mudar de chave. E se eu não tivesse essa mudança de chave, eu poderia estar continuando nesse buraco. No vermelho. E eu estava comentando com o Luiz, meu Deus, se a gente não tivesse essas atitudes, Deus o livre como a gente não estaria hoje. No vermelho ainda. No vermelho. No roxo. Na fase roxa. Na fase roxa, porque foi muito complicada, mas foi uma questão de, não sair daquele pensamento e assim, de ter uma situação e reclamar. E eu confesso que há um tempo atrás eu tive esse pensamento no nosso grupo, não foi? De um posicionamento. X, e que eu fiquei fechada na minha situação. E eu falei, não, alguma dor ainda está me afetando nisso que eu não estou conseguindo sair. E tenho que sair disso aí. E, como mas lembrando, Fábio, que é o quê? É um aprendizado de como eu falei da questão da terapia, ele e o Luiz me ajudam muito no diálogo e me mostra, não, você está vendo dessa forma, isso. Ele me falou, você tem que ver onde é esse ponto que está te pesando a pensar dessa forma. E nós chegamos até a falar do ego, que é um outro assunto. Isso. Vamos falar do ego em algum momento, em algum outro Exatamente. vídeo. Que também afetou, né, esse lado de reação nossas, né, naquele momento. Né? Então, é um tratamento diário, é uma decisão de querer, né? Não é uma coisa fácil, você luta assim constantemente com você, né? Você passou por isso. Às vezes a gente se deixa levar por coisas materiais externas, opiniões, mas quando você está tão convicto do que você do que você acredita, de onde é o seu objetivo, dá certo. Dá super certo e os problemas aparecem sim,
sabe? Surgem sim, mas são novos problemas e você encontra novas soluções. O que você falou, Fábio, é muito interessante. A sua história é incrível e fantástica, porque você relatou uma situação, né, que dentro do mesmo contexto existe o quê? Perceber onde você está, né? Ter uma vontade de agir. Exatamente. E, o mais importante, agir. Agir. Porque quando as pessoas falam, pensamento positivo e prosperidade você vai atrair, muita gente só pensa, fala, vou pensar positivamente, vou atrair tudo. Não é isso. Não. Né? Você deseja ter algo, corra atrás, né? Eu quero ter, sei lá, uma empresa. Cara, corre atrás de buscar recursos, quero ter um ótimo emprego, estuda, né? Quero alcançar alguma coisa, tem caminhos para fazer isso, né? Mas não adianta também as coisas pela metade, né? Porque a concretização da prosperidade, ela é o ato do pensar, o ato do sentir e o ato de fazer. Isso. Aí se constrói essas coisas. Sem essas características, assim, é praticamente impossível você conseguir atrair alguma coisa. Porque é o mundo que a gente vive, né? Você precisa agir. A gente voltou lá atrás, no começo da história, que os animais, para conseguir a comida, eles precisam sair para caçar. Exatamente. A caça não vai chegar e estar pronta para eles comerem ali. Então, essa história que a gente está contando hoje, o que a gente quer voltar a falar nesse assunto, que é as nossas experiências, né? Assim, a gente sempre vai comentar isso em nossos vídeos, e que não é fácil. Não. Aqui, essas histórias não foram histórias de fada, não é cinema de Hollywood, também que não tem final feliz. Não. Mas se você quiser, você pode fazer seu final feliz. Sim. Aí é você buscar e você querer ter a sua dedicação e, o mais importante, acreditar em você. Porque como você relatou, Fábio, a tua mudança, você teve que acreditar em você. Sim. Nem Jesus Cristo ia te salvar. Não. Se você não consegue acreditar em você, ninguém ia te salvar. Você teve essa atitude, né? De falar, poxa, eu abri meus olhos e vou fazer acontecer, né? E assim, isso não quer dizer, gente, que a gente está falando aqui como pessoas que aprenderam tudo e são superiores, porque ainda hoje a gente está aprendendo. Muito. Né? A gente só está relatando uma história que nós conseguimos superar, mas existem milhares de histórias para a gente superar. A diferença é que hoje a Fabiana, eu vejo dessa forma, né? Tem uma história, Fabiana, de um deus antigo grego, na verdade o Titã, que ele foi condenado pelos gregos, que ele tinha que levar uma pedra gigantesca pela ladeira durante a eternidade. Você imagina, né? Eu vejo isso como nossa vida, porque os problemas acontecem e você tem duas formas de levar essa pedra. Ou você vai levar essa pedra reclamando, que pedra pesada, ou já que tem que levar a pedra mesmo, vamos levar a pedra que tem que levar. Então, as nossas vidas têm essas duas possibilidades. O externo, ele vai te trazer duas situações, né? Como você vai reagir. Como você vai ver isso. Ou você vai ver o problema e sentar e chorar, ou você vai ver o problema e falar, beleza, é um problema, eu vou resolver. Mesmo que seja de forma alegre. Não foi do jeito que eu queria, mas beleza, eu vou tocar. Foi o que nós fizemos, né? Isso. E por isso que a gente tem esse engajamento hoje, né? Exatamente. Nós chegamos a esse compartilhamento, esse nosso canal, foi em virtude dessas nossas transformações, né, Fábio? Né? E acho que é basicamente isso. Né? A gente está compartilhando uma história de sucesso, do nosso ponto de vista, que sucesso para nós é a felicidade, é fazer o que gosta, é ter uma boa família e conseguir as coisas assim, de forma não sofrível, porque e o nosso trabalho, gente, é divertido, né? Isso se tornou uma coisa divertida. Então, isso para nós é uma prosperidade. Exatamente. Né? Espero que nossas histórias tenham sido ótimas para vocês aí, refletirem sobre a vida de vocês, o momento atual. Se você entende que prosperidade não é isso, ou se você não for, pode mandar um comentário pra gente, né, Fábio? Pode. Estamos abertos a discutir, mas é uma história muito interessante. Espero que tenha ajudado vocês a compartilhar essa história, né? Exatamente. Essa parte que o Wellington contou do carro, tá lá também no e-book, O Caminho da Autoespiritualidade. Na verdade, está com mais detalhe, né? Isso, tá mais detalhada.
Tá lá na página espiritualidadeviva.com.br. Se inscreva, segue lá a gente também no Instagram, que é Espiritualidade Viva 07. Também no Facebook, Espiritualidade Viva 07. E se você gostou desse vídeo, compartilhe, curte, mostre para outras pessoas e se inscreva no nosso canal. Muito obrigado, pessoas. E agora estamos aqui. Eu agradeço muito por esse vídeo. Quero agradecer pela minha irmã. Quero te agradecer por esse momento. Que a prosperidade possa entrar nas vidas de vocês com muita felicidade. É o nosso desejo, né? E agora passo a palavra a você. Eu só tenho a agradecer. Muito obrigado. Um beijo nosso. E até o próximo vídeo. E...